estou eu para contar a história da quarta viagem de Simbal Marujo. Simbal Marujo terminou a narrativa de sua terceira viagem muito feliz pelos negócios e riquezas que nela adquiriu. E como das outras vezes, disse ao carregador e a todos os outros: amanhã, porém, ó meus amigos, se Alá permitir, eu vos contarei a história de minha quarta viagem que ultrapassa em interesse as outras três que acabais de ouvir. Depois deu ao carregador mais 100 moedas de ouro. E começou. Durante algum tempo, usufruí minhas riquezas, esquecendo os perigos de minha última viagem. Embora tivesse feliz com a vida divertida e prazerosa que eu estava levando, cercado de conforto e luxo, não me acostumei à vida sedentária. Senti a falta de novas emoções e nostalgias de longínquas terras. Deixei-me levar outra vez pela paixão de comerciar e ver coisas novas. Pus em ordens meus negócios, comprei farta provisão de mercadorias, despedi-me de meus amigos e parentes e parti para Bossorá, onde comecei minha viagem. Segui primeiro para a Pérsia, que palmilhei de ponta a ponta, em todos os sentidos, até chegar à beira-mar. Lá embarquei num grande navio, onde se encontravam numerosos comerciantes com suas mercadorias. Nossa viagem foi favorecida pela sorte. Visitamos muitos portos, fizemos ótimos negócios. Esperávamos todos retornar à pátria com bons lucros. Mas um dia desencadeou-se forte e imprevista tempestade. O capitão ordenou que arriassem as velas e lançassem âncoras, pois os ventos açoitavam o navio por todos os lados. As velas rasgaram-se em pedaços. O mastro principal quebrou-se e a corda da âncora rebentou. O navio foi jogado de um lado para outro, batendo em recifes ocultos e afundou, levando consigo sua preciosa carga. A maioria dos comerciantes e marinheiros afogaram-se. Eu e mais alguns companheiros tivemos a sorte de agarrarmos a algumas pranchas do navio. Ficamos à mercê das ondas que nos maltrataram muito. Mas, finalmente, uma corrente marítima levou-nos até uma ilha. Exaustos, famintos e sedentos, pisamos em terra. Encontramos frutas e água de fontes, com as quais matamos nossa fome e sede. Durante a noite, permanecemos na praia, inquietos e debilitados. Na manhã seguinte, rumamos para o interior da ilha. Caminhamos muito e avistamos cabanas. Com nossa aproximação, saíram delas vários seres humanos bem escuros, cercaram-nos e levaram-nos para dentro de suas cabanas. Não entendíamos muito o que eles falavam, mas eles nos ofereceram comida. Colocaram à nossa frente um alimento
que não conhecíamos e gentilmente nos convidou a comer. Meus companheiros famintos precipitaram-se sobre a comida. Eu, porém, desconfiado, nada comi. Foi a minha sorte, pois logo percebi que o alimento devia conter estranha droga. Todos que dela provaram enlouqueceram. Em seguida, por sinais, ofereceram-nos ainda um óleo negro de um certo coco. Novamente, meus companheiros beberam e se besuntaram com ele a pele. Eu experimentei pouco. Vi meus companheiros perderem totalmente o juízo. Nesta hora soube que aqueles homens eram canibais, que usavam destes artifícios para enlouquecer, engordar e depois devorarem todos que ali chegavam. Não foi diferente com os meus companheiros, que cada vez mais comiam e bebiam aquele óleo todos os dias como loucos. Após terem engordados ao ponto, um a um foram devorados por eles. Mas nenhum sofria, pois a loucura os impedia de perceber o que estava lhes acontecendo. Eu, que nada comia e bebia, continuava lúcido. Fui só emagrecendo, tornei-me pele e osso. Eles pensavam que eu era doente, mas não desistiram de me tornar gordo e por esta razão me deixaram vivo dia após dia. Todas as manhãs abandonavam suas cabanas e voltavam somente à noite. Eu ficava sozinho, sem guarda, naquelas cabanas. Apenas um bem velho permanecia ali o tempo todo. Dessa forma, pude facilmente planejar minha fuga. Um dia, lentamente, fui me afastando dos olhos daquele velhinho. Ele, ao perceber minha fuga, para minha surpresa, começou a chamar-me aos gritos. Oh! Oh! Ele gritava tanto que eu, com medo dos outros ouvirem seus gritos, acelerei meus passos. Andei sem descanso até o anoitecer, fugindo para bem longe da cabana. Já exausto, com fome, parei um pouco. Comi algumas frutas e continuei andando durante 7 dias, evitando as aldeias, comendo quase que só coco. No 8º dia, vi ao longe o mar. E ao mesmo tempo pessoas trabalhando. Eles colhiam pimentas e especiarias em abundância. Percebi que eram homens de bem. Ao me verem, vieram ao meu encontro. Queriam saber quem eu era e de onde eu vinha. Entendia tudo que falavam, pois falavam a minha língua. Contei-lhes tudo, desde o naufrágio do navio até os canibais. Eles sabiam da existência dos canibais e ficaram admirados com o sucesso de minha fuga. Eles me alimentaram
e eu os ajudei em seus trabalhos. Quando todo o trabalho havia terminado, eles se dirigiram para bordo de seu navio e me levaram junto. Navegamos para a ilha que eles moravam. Ao chegarmos, me apresentaram ao rei, para quem tive também de contar minhas aventuras. Ele me ouviu com toda a atenção. Presenteou-me com roupas novas e me recebeu com amabilidade. Lá fiquei confortavelmente. A capital da ilha era uma bela cidade muito rica. O comércio era próspero. Caí nas graças do rei, que me tinha em alta estima. Ninguém mais ali me tinha como estranho. O tempo foi passando e eu percebi algo bastante notável naquela terra. Nenhum cavaleiro, inclusive o rei, utilizava sela, estribos ou rédeas. Um dia tive a coragem de perguntar ao rei por que ele e seus súditos montavam cavalos em pelo sem usar sela, estribos ou rédeas. O rei respondeu-me: que coisas estranhas são estas que fala? Aqui ninguém conhece nenhuma dessas coisas. Pedi para ele permissão para mostrar-lhes um arreio. Depois fui a um fabricante de couro, entreguei-lhe um desenho perfeito de uma sela e pedi-lhe que a executasse. Ele era tão habilidoso que a fez com perfeição. Para que ficasse macia, encheu seu interior com algodão. Pronta, fui a um armeiro e encomendei-lhe estribo e as partes metálicas das rédeas. Depois de tudo pronto, levei à presença do rei, pedindo-lhe que me trouxessem um cavalo, explicando-lhe para que serviriam os arreios. Curioso, ele próprio montou o cavalo e ficou radiante com o conforto, demonstrando-me agradecimento. Daí para frente, fui obrigado a fazer selas para muitos outros cavaleiros da corte, tornando-me, dentro de pouco tempo, um homem abastado. Minha fama espalhou-se por toda a cidade. Uns me procuravam querendo aprender tal arte, outros para me encomendar. Um dia o rei me surpreendeu com um pedido, dizendo-me: Simbá, gostaria que você se casasse com uma jovem daqui. Assim permanecerá para sempre em minha terra. Aceitei. Casei-me com uma jovem da corte, bela, aristocrática e muito rica. Tive à minha disposição uma residência com criados e alto rendimento mensal. Vivi vários anos abastado e com muito conforto ao lado de minha esposa. Com tantos anos ali, bateu-me a saudade de Bagdá, minha cidade natal, e de meus parentes. Era tanta saudade que me entreguei à vontade de Deus, pensando: se Deus permitir, com ou sem esposa, voltarei algum dia à minha pátria. Dias depois, a esposa de meu vizinho adoeceu e acabou morrendo.
Tinha por ele amizade, por isso fui até a sua casa levar palavras de conforto e encontrei-o muito abatido. Então disse-lhe: Deus te console e te conceda longa vida. Ele olhou-me mais triste ainda e me disse: De que me adianta palavras piedosas? Bem sabes que me resta pouco tempo de vida. Não entendo sua resposta, disse a ele e perguntei-lhe: Que pretende dizer com isso? Ele olhou-me atentamente e me respondeu: Hoje mesmo minha esposa será levada à sepultura e eu serei sepultado com ela. Este é o costume de nosso povo e continuou: Quando morre um cônjuge, o outro é enterrado vivo junto. Dessa maneira, continuam unidos no além. Aqui todas as pessoas casadas têm de seguir esta lei. Tão logo chegaram outros amigos para consolá-lo, chegou a hora que a esposa seria levada em uma pandiola e o marido à frente do cortejo, até o alto de uma montanha no litoral, onde seria sepultada. Ao chegarem, retiraram uma pedra e desceram a padiola até o fundo de um poço. O marido foi amarrado a uma corda, seguindo a esposa. Tão logo chegou ao fundo do poço, desceram também uma bilha de água e 7 pães. Puxaram a corda e colocaram a pedra em seu lugar. Voltamos todos para as nossas casas. Não parei de pensar neste costume um só instante. Os demais, acostumados a esta bárbara tradição, esqueceram a cena rapidamente e continuaram suas vidas. Eu não. Para mim, era um terror. Procurei o rei e falei-lhe a respeito deste costume. Ele simplesmente disse-me: Entre nós é obrigatório. Nem eu me livrarei dessa lei, caso a rainha morra antes de mim. E olhando-o apavorado, disse-lhe: Sou um homem viajado e por todos os lugares aonde já fui, não encontrei um costume desses. E acrescentei: Esta lei vale para os estrangeiros? Sim, respondeu ele. Se casados aqui, terão que cumpri-la. Meu Deus, pensei. Se minha esposa morrer, serei enterrado vivo com ela? Essa ideia me torturava e a permanência na cidade tornou para mim um pesadelo. Pelo menor sinal de indisposição de minha esposa, ficava apavorado. Para acalmar-me, comecei a pensar que morreria antes dela, ou talvez, quem sabe, deixaríamos a ilha antes de sua morte. Envolto nestes pensamentos, os dias foram passando e, para meu desespero, minha esposa veio a falecer. Desesperei-me, pensei, este meu destino é mais terrível que ter sido alimentado pelos canibais. O enterro foi preparado como costume do local. Veio muita gente e parentes de minha esposa me consolarem.
Até o rei veio me dar condolências e tudo ocorria como no funeral anterior. Quando retiraram a pedra, eu gritei: pensem bem, sou um estrangeiro nesta terra, não posso estar sujeito a vossos bárbaros costumes. Se tivesse eu sabido disso antes, eu nunca teria me casado com uma mulher daqui. Mas ninguém me ouvia e sem compaixão fui enterrado com minha esposa. Deram-me uma bilha de água e 7 pães. A pedra foi colocada no lugar novamente e eles foram embora. Olhei em torno de mim, mas somente via amontoados de cadáveres. Apavorado, afastei-me deles o quanto pude, lançando-me no chão, gritei: meu Deus, que me acontecerá? É culpa minha que estou enterrado vivo? Por que tornei a viajar? Por acaso era pouco que eu possuía? Oh, maldita cobiça! E por que, meu Deus, me casei com esta mulher que se tornou minha perdição? Se eu tivesse ficado lá em casa, poderia morrer em paz. Eu me culpava e culpava, mas minhas súplicas pareciam inúteis. Não havia ali ninguém para me ajudar. Procurei o pão e água, mas comi um pouco e bebi apenas um gole d'água. Olhei para cima e por uma fenda percebi tênues raios de luz, graças aos quais pude distinguir algumas coisas. Vi que estava dentro de uma espaçosa caverna, com o chão coberto de esqueletos e entre eles diversas pedras preciosas, além dos ricos adornos com os quais os mortos eram enterrados. Fiquei vários dias ali parado, junto com os mortos. Minha provisão de alimentos chegava ao fim. Um dia ouvi um barulho lá em cima. Vi quando moveram a pedra que fechava o poço e em seguida descer o cadáver de um moço e uma jovem viva que chorava e lamentava-se. Junto a ela vinha também uma bilha d'água e pães. Ela chorava muito enquanto descia. Ao chegar ao fundo do poço, quis consolá-la, mas de súbito emudeceu. Aproximei-me mais da jovem e percebi que acabava de morrer. Não suportou o susto e o terror que sentiu. Depois peguei seus pães e água. Tinha novamente o que comer e me manter vivo. Passados alguns dias, estando ainda no mesmo lugar, sem saber o que fazer para sair dali, ouvi um barulho estranho atrás de mim. Parecia arranhar de garras de animais contra as pedras. Olhei para trás e percebi um vulto. Segui-o. Ao dobrar um canto da caverna, vi uma réstia de luz. Andei em sua direção e a luz fluía cada vez mais. Convenci-me que havia uma abertura na rocha.
Cheguei mais perto e vi um orifício na pedra, certamente feita por animais selvagens querendo penetrar na caverna para fugir das intempéries. Rapidamente forcei a passagem pela abertura da pedra e deparei-me com um rochedo rente ao mar. Orei a Deus com todas as fibras do meu coração, agradecendo-lhe pela minha salvação. Voltei a olhar atentamente, certificando que não existia nenhum caminho vindo da cidade até onde eu me encontrava. Pensei, estou livre, ninguém me descobrirá. Olhei tudo em volta com mais atenção. Depois, voltei ao interior da caverna em busca do pão que economizara e saí livre ao céu de Deus. Comi o pão em poucas dentadas, com muita satisfação. Foi a melhor refeição de toda a minha vida, de tão feliz que estava. Acomodei-me em um lugar seguro e voltei à caverna várias vezes em busca de ouro, pedras preciosas e as peças de adornos dos mortos. Coloquei tudo isso em um pano mortuário que arrumei em forma de sacola e levei para a beira do mar. Lá fiquei à espera de um navio. Fiquei ali alguns dias, quando de repente avistei um enorme navio e gritei com todas as forças de meu coração. Acenei com um pano branco. Eles avistaram meus sinais e um bote veio à margem me recolher com todo o meu tesouro. Os marinheiros curiosos perguntavam: como chegou a este lugar? Nunca ninguém viu alguém por aqui. Respondi: sou um náufrago que, agarrado a uma prancha, pude chegar até aqui e salvar-me com uma pequena parte de meus haveres. O capitão, aproximando-se de mim, quis saber quem eu era e como cheguei até ali. Dei-lhe a mesma resposta que havia dado aos outros marinheiros. Ofereci a eles algumas joias do meu tesouro, mas ele não aceitou, dizendo-me: é minha obrigação salvar o náufrago. O navio continuou sua rota. Depois de longa viagem por mar, retornei a Bagdá, cheio de saúde e carregado de riquezas. Fui imediatamente para minha casa. Abracei meus parentes que me acolheram com alegria. Dei esmolas e distribuí presentes. Voltei a viver em paz e alegria no meio de meus parentes e amigos. Assim terminou Simbal Marujo os relatos de sua quarta viagem marítima. Ao pobre carregador, deu-lhe novamente mais 100 moedas de ouro, acrescentando: volte amanhã para ouvir a narrativa de minha quinta viagem. Em seguida, despediu-se de seus hóspedes, que prometeram voltar no dia seguinte. Eu novamente lhes convido para estarem comigo na próxima terça-feira, na qual contarei para todos a história
da quinta viagem de Simbal Marujo do livro Joias das Mil e Uma Noites. Muito obrigada!